Boa tarde, pessoal. Tudo bem por aí? 2 minutinhos aí para a gente começar a nossa live dos compressores Danfoss Turbocore. Né? Vamos esperar aí mais um pouquinho. Estamos no horário, conectamos aqui adiantado para dar as boas-vindas para quem já está conectado, não é mesmo? Daqui a pouquinho nós começamos. Por enquanto, vou seguir aqui com os protocolos de segurança. Estou usando minha máscara. Quantos nós já somos? Opa, mais de 40 pessoas conectadas. 16 horas em ponto. Muito legal essa iniciativa da Danfoss, né? Momentos como esse de distanciamento, proporcionar aí essa interação com o nosso cliente final, com o nosso parceiro, através das ferramentas que nós temos disponíveis, né? Muito bom. Vamos dar mais um minutinho aí para a gente começar, tá? O áudio está bem aí, pessoal? Qualquer coisa, mandem aqui, o chat vai estar aberto todo o tempo, tá bem? Eu consigo ver, a organização consegue ver, então mandem seus comentários, perguntas, fiquem à vontade para se comunicar com a gente pelo chat, tá? Acho que é uma maneira rápida e fácil aí da gente estar bem, para a gente estar interagindo. Podemos começar, então? Então, vamos lá, pessoal. Muito boa tarde. Sejam muito bem-vindos para essa live. Mais uma live que a Danfoss está realizando agora para falarmos sobre os compressores Danfoss Turbocore. Eu vou tirar minha máscara, mas eu reforço para vocês que nós estamos aqui e seguindo rigorosamente todos os protocolos de segurança da saúde e os protocolos de segurança da Danfoss, tá? Eu sou o Gustavo Asquino, sou gerente de vendas da Danfoss para o mercado de ar-condicionado. Está aqui comigo hoje o Eduardo Drigo, gerente de aplicações. Nós temos aqui nos bastidores o nosso pessoal de marketing, a Gabriela e o Heitor, que estão dando suporte para a gente. Obrigado, pessoal. E mais uma vez, a Danfoss, né, se preocupa muito com o funcionário, com a segurança de todos nós, em um momento difícil como esse que nós estamos passando. Estamos já há quase ou há mais de 6 meses trabalhando nos nossos home offices, trabalhando de casa, então todo o staff de escritório está trabalhando de casa para garantir a segurança de cada um de nós, garantir a segurança de vocês, mas é claro, nós mantemos todo o nosso serviço de atendimento para vocês, nossos clientes. Então, nossa operação continua funcionando e funcionando bem, em segurança, tá bem? Acho que antes de começar, está todo mundo escutando direitinho? Está direitinho o áudio? Tá perfeito. Maravilha. Bem, por ser uma live, estamos aqui num ambiente diferente, não é mesmo? Eu estou do lado de cá. Nós estamos no laboratório de refrigeração da Danfoss do Brasil, aqui em São Paulo, em Osasco. O Drigo está do lado de lá, eu consigo vê-lo. Estamos em 2 câmeras diferentes, mantendo uma distância mínima. E aqui nesse laboratório de refrigeração, onde tudo acontece. Vocês podem ver que tem uma câmara frigorífica logo atrás de mim. Tem outra ali ao lado do Eduardo Drigo. Temos unidades condensadoras. Aqui dá para vocês verem um pedacinho. Tem uma unidade condensadora Slim Pack, de baixo ruído e feita para aplicar do lado de fora. Do lado de lá tem as nossas tradicionais Optima Slim, as máquinas azuis, tá certo? E aqui é onde tudo acontece. O Eduardo, o time dele, promove mensalmente treinamentos de refrigeração avançado e básico, não é mesmo? Claro que nesse momento tudo é virtual, nada é físico. Acontecem também algumas simulações e treinamentos específicos para clientes, dedicados para clientes, aqui em loco. E também no cliente, nós criamos esse tipo de treinamento para os clientes. Tá bem? Só para ressaltar que a gente faz 2 treinamentos por mês, basicamente, um de refrigeração básica e outro de refrigeração aplicada.
Desde março, quando começou a pandemia, isso foi revertido em webinars que estão disponíveis na nossa página do YouTube. Então, se vocês quiserem, é só acessar o YouTube, tem todo o conteúdo lá para vocês. Muito bem. Nossa live sobre os compressores Danfoss Turbocore, inovação e expansão em solo brasileiro. Muito bem, eu vou contar para vocês um pouquinho da história da Danfoss Turbocore, né? Da onde veio essa tecnologia. Pois bem, essa tecnologia existe desde 1993. Foi lá que ela foi inventada, lá na Austrália, com um time de engenheiros, né? Foi lá que foi desenvolvida essa tecnologia aí do oil free e do mancal magnético, né? Em 99, esse grupo de engenheiros eles se mudaram lá para Montreal, no Canadá, onde se estabeleceu a primeira fábrica, o laboratório e o centro de treinamento dessa tecnologia. E foi em 2001 que foi instalado o primeiro compressor, o TT300, lá na Califórnia, nos Estados Unidos. A Danfoss, que tem como sua estratégia desenvolvimento, novas tecnologias, olhou essa nova tecnologia e resolveu investir nela. Por isso, foi feita uma joint venture com essa empresa lá em 2004. Naquele momento, era 50% da empresa da Danfoss. Foi-se investido recursos neste momento e aí criou-se, foi realocado o quartel-general aí da Danfoss Turbocore para os Estados Unidos, lá na Flórida, em Tallahassee, por uma razão muito específica. Lá é que tem a Universidade de Tallahassee, onde tem o maior conhecimento sobre mancais magnéticos, sobre magnetismo, né? Sobre o magnetismo. Então, é muito pertinho, lá que se utiliza os recursos e testes, toda a inteligência por detrás dessa tecnologia. Em 2010, expandiu-se, portanto, foi criada toda a linha de compressores da família TT, que se alcança até 200 toneladas de refrigeração. E aí, em 2013, por fim, a Danfoss adquiriu 100% da empresa Turbocore, passando a se chamar, então, portanto, Danfoss Turbocore. Deste ponto em diante, aí tem um caminho de sucesso pela frente, né? Foi-se investido muito recurso, muita atenção nessa nova tecnologia e vocês podem ver aí na timeline todo o sucesso. Foi criado, e, portanto, o primeiro compressor para baixo GWP, foi criado o primeiro compressor para 400 toneladas de refrigeração e toda a nova família chegando até 450 toneladas de refrigeração. Então, é uma longa história. E aqui no Brasil, o que aconteceu, né, durante todos esses anos? Pois bem, o Turbocore está presente no Brasil já há 10 anos. Então, é bastante tempo. Tem uma trajetória de sucesso presente no Brasil. Então, lá em 2010, foi quando trouxeram as primeiras máquinas equipadas com o compressor Danfoss Turbocore instalado em solo brasileiro. Naquele momento existiu ali a parceria com a TOSE e Multitec, que começou a trazer essa tecnologia. E de lá para cá tivemos obras de relevância nacional. Eu trouxe aqui algumas fotos, alguns exemplos, como, por exemplo, o Pátio Malzone, um escritório um prédio de escritórios aqui em São Paulo, muito importante, muito bonito, uma obra muito bonita. Lá está presente equipamentos com a tecnologia Danfoss Turbocore. Um outro marco muito importante que aconteceu para o Brasil em si foi a construção do laboratório Sirius, lá em Campinas. É uma obra grandiosa, que tomou proporções muito grandes. E lá está a tecnologia Chillers, da Smart, em parceria com a Transcalor. Chillers com oil free, Chillers com compressor Danfoss Turbocore. E, é claro, tem outras. Eu poderia ficar aqui mais 10 minutos, meia hora, listando todas as obras que nós temos espalhadas no Brasil. Hoje, nós estimamos que esse parque instalado é de aproximadamente 400 compressores. E isso requer uma atenção especial, ou seja,
nós, Danfoss do Brasil, nós precisamos estar presentes, nós precisamos dar suporte a vocês, clientes, ao usuário final. Por isso, no ano passado, durante a Febrava, em setembro de 2019, nós inauguramos o nosso serviço de pós-vendas aqui na Danfoss do Brasil e passamos a ter a presença local. Mas, afinal, o que isso quer dizer para vocês? Né? O que isso quer dizer para o mercado? Ou seja, a partir desde então, desde setembro de 2019, ou seja, um ano, quase um ano, não é mesmo? Então, nós temos disponível aqui no nosso inventário partes e peças de compressores remanufaturados para atender a demanda do mercado sempre que necessário, e nós temos parceiros credenciados para dar esse suporte técnico a todos vocês. E agora, recentemente, já esse ano, em 2020, tivemos a notícia que foi vendido aqui no Brasil, foi circulado aí nas mídias sociais, o primeiro compressor VTT 1200, um compressor de 400 toneladas, né? Sem dúvida nenhuma, é um grande marco, são 10 anos de história da Danfoss Turbocore aqui no Brasil. Pois bem, falando um pouquinho aí do nosso universo globalmente, para te dar um pouquinho mais de conhecimento, hoje nós temos duas fábricas de compressores Danfoss Turbocore. Um nos Estados Unidos, em Tallahassee, como eu já te disse, lá que é o nosso quartel-general, desde 2007. Em 2017 foi construída uma nova fábrica, uma fábrica na China, para atender a demanda do mercado asiático, que era crescente. Temos um centro de serviço na Alemanha e, por fim, como dito anteriormente, nós temos agora no Brasil um serviço de pós-vendas. Tudo isso, nós contamos com 230 funcionários que tocam toda essa operação e, acreditem, já temos mais de 80 mil compressores instalados em campo. É uma base instalada muito grande. Sem sombra de dúvidas, é a maior base instalada do mundo de chillers com compressor de mancal magnético. Aqui eu mostro para vocês como é que está mais ou menos dividida toda essa quantidade de compressores. Então, vocês veem que são divididos ali um pouquinho entre Américas, Europa e na China. Por isso também se faz a necessidade de estar presente nessas regiões. Né? As grandes aplicações são chillers com condensação a água e condensação a ar, em sua maioria condensação a água, e onde mais se aplica esse tipo de tecnologia são hospitais, hotéis, aeroportos, salas de escritório e principalmente na indústria, né? Na indústria de processo, onde se exige o maior controle. Pois bem, como eu disse para vocês, ao longo desses anos de desenvolvimento, a Danfoss tem muito orgulho de dizer que ganhou muitas dessas premiações reconhecidas no nosso mundo do ar-condicionado, né? Então, aqui eu trago aqui algumas das premiações, são premiações que acontecem desde 2003 e vem aqui até o ano de 2020 recentemente, né? Eu destaco aqui que o ano passado, aqui no Brasil, nós recebemos aquele selo de inovação. Então, quem pôde nos visitar lá na Febrava do ano passado, no nosso stand, tinha um compressor como esse, logo ao lado do Eduardo Drigo ali, com aquele selo de inovação. Então, são méritos, né? E a gente fica muito contente com tudo isso. Bom, comercialmente falando, não posso deixar de falar, mas nós destacamos 4 pontos muito importantes que depois o Eduardo Drigo vai percorrer por eles com mais detalhes técnicos, mas são 4 pontos muito importantes com relação aos compressores parafuso, que é uma tecnologia presente hoje ao qual nós concorremos. Então, sem dúvida nenhuma, a eficiência é o ponto mais relevante. Podemos chegar até 50% de melhor eficiência em aplicações de ar-condicionado. Ele é mais silencioso, pois é claro, ele não tem atrito, ele é um compressor de mancal magnético, não tem óleo, sem sombra de dúvida, exige menos esforço. Por isso, ele é mais eficiente, por isso, ele é mais silencioso, ele é mais compacto, ele é mais leve. Dá uma olhada ali em comparação com o Eduardo Drigo, é um compressor de 200 toneladas, certo? Sou mais pesado que ele.
E ao longo dos anos, a perda de eficiência dele é mínima, é desprezível, até porque não se tem atrito. Por isso eu te digo, são 4 pontos de extrema importância, de extremamente valor agregado nos compressores Danfoss Turbo Core. E aqui eu trago para você, o Rodrigo vai tocar daqui para frente, mas eu destaco nesta plataforma, nessa figura com toda a linha dos compressores Danfoss Turbo Core, que a Danfoss possui o maior portfólio de compressores de mancais magnéticos. E sempre inovando e expandindo a nossa linha. Eu espero estar aqui o ano que vem, ou na próxima Febrava, trazendo esse slide atualizado para vocês, com um range maior, apresentando novidades para você. E agora eu deixo para o Eduardo Rodrigo, que vai tocar um pouquinho mais da parte técnica para vocês. Rodrigo, para você. Primeiro, pessoal, boa tarde. Só queria fazer um pedido. Se vocês tiverem qualquer pergunta, pode enviar o pessoal aqui, nossos ajudantes aqui, o Heitor e a Gabi, eles me avisam, a gente já responde na hora para vocês, tá? Então, assumindo daqui do Gustavo, só complementando um pouquinho a palavra dele, o nosso range é o maior range de compressor magnético. Tá? Ele começou com esse compressorzinho que está abaixo de vocês, o pretinho, esse é o famoso TT. Ele vai do TT 300 até o TT 700. Tá? Ele tem uma variação ali de 50 até 210, dependendo do modelo. E a partir daí começou-se a evolução dos compressores. Tá? Depois a gente foi para a versão verdinha, que é que está no meio. Ele, na realidade, ele é verde por ser green, ele atende às especificações de fluidos refrigerantes considerados verdes, por não agredir ou a camada de ozônio e também ou não contribuir para o aquecimento global. O range dele é um pouquinho menor do que o do TT, mas são teoricamente compatíveis. Tá? Alguns dos modelos atendem condensação a ar e condensação a água, só que com um ΔP um pouquinho limitado. Então, a partir daí, a gente começou a expandir o range. Então, mais para a sua direita tem o VTT, que ele já vai ali de 250 TRs até mais ou menos 400, até 350, 375 TRs. E o VTX, que agora recém-lançado, ele vai até 450, 480 TRs. Além disso, agora voltando para a nossa extrema esquerda, no lado superior, tem os TTGs, o TGH, perdão, que é o que está na extrema esquerda de vocês, no canto superior, o verdinho, e o TTH, que é o pretinho que está na parte superior. Qual a diferença deles desse H? Ele trabalha com high lift, ou seja, ele trabalha com uma elevação de pressão mais alta. Trocando em miúdos, o ΔP que ele aceita é maior. Tá? Então, isso nos torna mais competitivo e mais viável nas aplicações em condensação a ar e a água, e com o maior range de compressores de mancal magnético atualmente. Passa lá, Gustavo, para a gente. Claro. Então, dando um overview, dá mais um clique, por favor, Gustavo. Dando um overview geral sobre a Danfoss como empresa, não só falando dos compressores Turbo Core. Hoje, para a solução sem óleo ou óleo free, entenda como quiser, a gente tem 70% a 80% de todo o chiller. Tirando a parte de condensação à água com chá em tube, a gente pode oferecer quase tudo. Começando os compressores de mancais magnéticos, controle eletrônico, sensores e proteções ou controles mecânicos para o seu chiller, inversores de frequência, porque os compressores maiores eles também precisam de inversor de frequência, ou para os condensadores, caso seja um chiller a ar, sensores de nível de líquido, filtros e visores, válvulas solenoides, tem alguns modelos que estão chegando aí agora no decorrer do ano, que atendem 100% da especificação sem óleo, as válvulas de retenção e válvula de bloqueio. Os trocadores à placa, a gente tem tanto a linha de trocadores brasados, como a linha de trocadores abertos, com a Sondex, o nosso portfólio, e as válvulas de expansão eletrônica. Além disso, em desenvolvimento na parte final já, a gente tem a parte de monitoramento remoto e serviço de uma ferramenta de serviço para o seu chiller remoto. Então, como Danfoss, a gente tem a possibilidade de atender em quase 100% da especificação do chiller. Certo? Bom, explicando um pouquinho aquele portfólio que eu acabei de apresentar para vocês, tudo começou com o cara da esquerda, o TT. Então, o TT vem de Twin Turbo, todos os compressores trazem um par de turbinas, que são os dois estágios, o de sucção de baixo e depois o de alta de compressão.
Tá? Depois a gente evoluiu para o Twin Green, que é a parte verde, que atende os refrigerantes ecologicamente desenvolvidos. Depois, agora, recentemente, em 2018, ele ganhou quase todos os prêmios de exposição em qual ele participou, que é o Twin Turbo para High Lift, para trabalhar com diferenças de pressões mais altas. E agora a gente está finalizando os desenvolvimentos para ele na versão também para gases ecológicos. Tá? Gás ecológico, basicamente, o 513 e os HFOs 1234ZE e o YZ. Esse também está em parte de desenvolvimento. Heitor, perguntas até agora? Não. Não. Ok. Vou explicar um pouquinho das características entre o TT e o TTH. Gustavo, você pode só tentar acelerar os boletos para a gente conversar. Bem, o TTH ele tem duas turbinas em sequência em booster. Isso não provém tanta diferença de pressão. Então, para eu trabalhar com diferenças de pressões maiores, eu preciso de alguns outros componentes no compressor. Mas antes eu vou tratar só desse. Então, o compressor em si, a parte superior dele está toda a parte de alta potência e variação de velocidade. Aqui o inversor, o barramento e o conversor de tensão. A parte inferior dele, ou a frontal, perdão, é a parte eletrônica. Você pode ver que ela está separada fisicamente, isso não é só estética, é proposital para que não haja interferência. Além disso, no meio do compressor há uma placa refrigerada para refrigerar tanto a parte de alta potência como também a parte eletrônica. Está aqui os dois pontos de refrigeração. A parte interna do compressor é composta pelos mancais magnéticos, um motor de ímã permanente de velocidade variável. E aí começam a entrar as características construtivas dele. Primeiro, voltando à parte das turbinas, essas duas turbinas são em booster, uma atrás da outra, e elas não têm ou não podem trabalhar com grandes diferenças de pressão, porque não é a área de deslocamento possível. Além disso, isso causaria uma instabilidade no eixo. Não se esqueçam que o eixo não tem atrito, ele fica flutuando e dependendo dessas diferenças de pressão, ele pode sair do eixo. Literalmente, né? Literalmente. Falando agora um pouquinho do TTH, que é o compressor que está à direita de vocês, está com um corte um pouquinho maior. Vocês podem observar que ele tem uma turbina de cada lado. Essa turbina de cada lado é proposital para manter o balanceamento entre o compressor em momentos de altas diferenças de pressão. Ele comprime pela sua esquerda. Ele tem uma área de transferência que está na parte traseira dele, que eu vou mostrar no próximo slide. Ele succiona por essa turbina, descarrega numa outra câmara que está a turbina de descarga. Essa comprime e eleva a pressão e joga aí para o condensador. Acho que a gente pode passar para o próximo, Gustavo, que aí eu consigo ilustrar um pouquinho melhor para eles. Bom, como eu comentei, vocês podem ver, eles têm um tubo de deslocamento lateral. Isso aumenta a área e também o volume que eu posso deslocar dentro do compressor. Isso me garante estabilidade, obviamente, reduz um pouco a questão energética, me favorecendo o desempenho do compressor. Tá? Outra coisa, esse range de compressor, como eu comentei, ele já é apto para trabalhar com 134, agora o 513 e até agora o HFO 1234ZE. Tá? Esse compressor, em 2018, a gente ganhou basicamente todos os prêmios que a gente participou. Da ASHE, ele foi como produto do ano e ganhador do projeto de produto inovação do Green Building. Além disso, ele na Mostra Covegno na Itália também foi como a inovação do ano e na China Ref também. Então, ele ganhou quase tudo que ele disputou nesse ano. Já nasceu campeão, né, Gustavo? É isso aí. A gente pode passar para o próximo, que aí eu me aprofundo um pouquinho mais na discussão. Bem, o que o High Lift proporciona em termos de aplicação para os chillers hoje em dia? Primeiro, a condensação a água versus a condensação a ar, ela faz com que o chiller fique um pouco mais competitivo. Então, esse compressor hoje nos dá uma grande participação, uma participação maior em termos de aplicação nos chillers de mercado. Além disso, como a gente leva a pressão de descarga a um nível muito mais alto que os outros, eu consigo gerar calor. Então, dependendo da situação ou do tipo de aplicação, talvez não seja o caso em 100% das regiões do Brasil, mas talvez na região sul ou em outros países com clima um pouco mais baixo,
eu consigo fazer do chiller uma bomba de calor, coisa que antes não era possível fazer com compressor magnético. Além disso, tem a parte de recuperação de calor. Ele tem, por exemplo, você pode pegar a terceira imagem, ele explica legal. Ele pode gerar água quente até 68 graus, com uma evaporação de 6 graus, 7 graus, que é a tradicional do ar-condicionado. Então, realmente, esse ΔP é bem grande e ele faz com que a gente consiga aproveitar melhor esse calor e colocar esse chiller dentro de um patamar de viabilidade maior. Além disso, por eu ter aumentado o meu ΔP, eu não preciso condensar tão alto, eu consigo atingir temperaturas de evaporações bem mais baixas do que realmente eu podia alcançar com ele. Então, ele começa a viabilizar a aplicação dele dentro de indústrias de processo, bebidas e alimentos e termoacumulação. Tá? E hoje em dia, onde a gente mais tem ganhado mercado são nesses mercados, localmente falando aqui no Brasil. Áreas onde você precisa tem mais circulações de pessoas, às vezes você precisa retirar um tipo de fluido refrigerante que pode ser um pouco mais tóxico e sem perder eficiência, esse é o mercado que a gente tem mais expandido aqui localmente no Brasil. Certo, Gustavo? Ótimo, perfeito. Bom, aqui de novo mostrando agora um pouquinho mais em loco. Esse aqui é o inversor de frequência, ele varia a velocidade do compressor. O compressor trabalha com cargas parciais muito baixa. Isso depende, na realidade, do desenvolvimento do chiller, né, em si, mas ele pode chegar a 10% ou menos, dependendo da capacidade, e indo a rotações máximas aí de 60.000 RPM, 50.000 RPM. Então, é um compressor que a gente está falando de capacidades e variações de cargas muito grandes. Além disso, o motor é de imã permanente, então ele já é eficiente nessa maneira. Toda a parte de potência dele é corrente contínua. E, além disso, o design com 2 estágios, de duplo estágio, foi realmente o que tornou esse compressor eficiente bastante para ser aplicado em grandes diferenças de pressão. Um avião, praticamente. Né? Quase isso. Só falta voar. Bora sim. Aí. Voltando à explicação do TT, só para a gente entender um pouquinho melhor, na parte superior a gente tem um desenho que ele explica a sucção é o primeiro estágio. Você vê que ele está de costas um para o outro, justamente para não fazer com que o eixo vá todo para frente. Não se esqueçam aí, tem o desenho dos 2 mancais magnéticos, esse eixo flutua nesse mancal. Então, se eu qualquer variação de pressão ou desbalanceamento, eu posso fazer com que ele encoste na tampa dos mancais. Esse eixo, ele é balanceado como se fosse roda de carro. O cara põe na maquininha, gira, põe o chumbinho, lá o pezinho, para que a roda não fique torta. O eixo, ele é balanceado 1 a 1. Então, qualquer coisa que eu faça com que ele toque em alguma superfície que seja o suficiente para desgastar ou tirar um pouco do material dele, isso já gera uma instabilidade. Essa instabilidade reflete em perda de eficiência, não na eficiência energética do compressor, mas isso vai limitar com que ele chegue a velocidades mais altas, tá? Então, talvez ele não alcance 100% da capacidade que a gente tinha idealizado na hora de desenhar o chiller. Então, esse design das turbinas de costas uma para outra foi para realmente fazer com que essa estabilidade se mantivesse no centro e a gente não tivesse problema com os eixos. Então, o primeiro estágio passa, eu já falei que tem essa câmera para gerar um pouco mais de volume interno, eu jogo para a turbina do segundo estágio, essa sim comprime e descarrega para o condensador, elevando a pressão em uma diferença bem grande do que a gente deveria ter, ou tem convencionalmente nos chillers centrífugos e nos outros magnéticos de mercado. Eduardo, tem uma pergunta aqui que eu acho que está relacionada ao tema. Diga. Que me diz quais são os valores de compression ratio dos compressores. A gente consegue responder isso? Não consigo responder agora, especificamente. Eu posso depois mandar em loco para as pessoas, ou a gente pode fazer uma outra live, Gustavo, para complementar essas informações, mas isso depende do projeto do chiller. Tá? E também da potência que eu estou precisando do compressor para entregar aquela capacidade. Obrigado. Não. Alguma outra? Por enquanto, não. Beleza. Falando um pouquinho dos valores que o Gustavo apresentou, fazendo uma comparação com os chillers centrífugos de mercado, a gente explicou no começo que o nosso portfólio tem um range mais modular. Tá? Isso é proposital e aí acho que ficou a imagem perfeita para a gente poder explicar. Montando um chiller com turbocore, você pode ter mais modularidade. O exemplo aí é um chiller de 800 TRs, a carga necessária para o cliente era de 600. Então, a gente foi com 3 compressores, basicamente de 200 TRs cada um. Tá? A aplicação requer uma redundância.
Então, o fabricante achou por melhor colocar um compressor reserva para caso algum dos outros 3 falhe, ou ele precise aumentar a sua capacidade para fazer um cooldown mais rápido, ele agregou um compressor a mais. Então, a gente tem ali 800 TRs instalados com o mesmo footprint, certo? Os compressores tradicionais centrífugos ou ou os outros de mancal magnético, eles atendem uma carga térmica muito grande. Por exemplo, um chiller aí daria 600 TRs. A redundância é mandatória, você é obrigado a comprar um outro chiller de 600 TR para caso aquele falhe, você tenha um 600 TRs. Problema desses grandes, em baixas cargas ele não é tão eficiente. O nosso compressor já é mais eficiente em baixas cargas, até porque ele é menor. A manutenção desses chillers, sendo chiller centrífugo com óleo versus o nosso, é a questão da manutenção. Então, não só pela troca de óleo, mas pela limpeza dos trocadores de calor, requer uma manutenção um pouco mais complexa. Em termos de investimento inicial, um chiller desse modular, o investimento é muito menor do que os 2 chillers desse completos. Não só os chillers, falando em infraestrutura, você fazer tubulação, criar linhas de água para isso, isolamento, sem contar em área instalada. Eu preciso duplicar o tamanho da área instalada versus a área instalada com aquele outro, com o chiller turbocore. Além disso, o chiller turbocore, como ele tem cargas parciais muito boas, dependendo da aplicação, você compra um chiller desse muito grande, e quando você tem uma carga muito pequena, é usual instalar alguns chillers menores para cobrir essa outra carga. A modularidade do turbocore faz com que não se faça necessário ter que instalar um chiller pequeno para essa modularidade. Então, como ele trabalha em baixas cargas, ele cobriria isso. Então, no contexto geral, em termos do custo total de operação, um chiller com turbocore ele é mais viável economicamente do que um chiller tradicional centrífugo que a gente tem de mercado. Você quer fazer algum comentário, Gustavo? Não? Pergunta? Por enquanto não. Perfeito. A gente pode passar. Bem, senhores, eu fiz uma análise sobre o custo de energia nos últimos, aí estão os 7 anos, né? É o que a ANEEL me fornece do custo de energia industrial. Você pode ver que ela teve uma variação aí de 20 centavos no custo de energia de 2012 para cá, né? A gente está com custo em 2019 de 44 centavos. Eu fiz uma conversão meio pelo dólar atual, né? 5,3 ou 5,4. A gente está com custo aí de 8 centavos, perdão, senhores, 8 centavos de dólar o quilowatt-hora, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, a gente tem uma tabelinha que faz uma análise de quanto seria, ou qual seria a viabilidade de instalação em uma obra de um chiller turbocore perante a utilização, tá certo? Gustavo, a gente pode passar para o próximo? Na hora. Aí, garoto. A tabela está na parte esquerda, ela está com a referência em dólares, tá? Então, com o dólar a 0,08 centavos, aqui no Brasil, o custo de energia, pensando numa máquina que trabalha em média 3.500 horas por ano, um investimento com turbocore estaria nos dando um payback de aproximadamente 2,96 anos, 3 anos, tá? Para a gente, ele está em uma linha amarela, mas é porque isso é uma análise muito crítica. Eu acho que o payback de 2,5 a 3 anos é um payback aceitável, e é uma máquina, a gente está falando num perfil de ar-condicionado, né, que trabalha 3.500 horas. Se você vai para uma máquina de processo que trabalha ali perto de 5.500 horas, ele já cai para 1 ano a menos. Tá? Então, eu acho que realmente o investimento com um compressor desses de um turbocore, um chiller turbocore dentro da sua planta, não sei se há usuários finais participando, mas principalmente uma planta produtiva, eu acho que ele é bem aceito. Por isso, inclusive, como eu comentei antes, é um segmento que a gente tem mais crescido ultimamente no Brasil, é a questão do processo. Perfeito. Falando um pouquinho agora de manutenção e vida útil. Esse é um estudo de pesquisa da ASHRAE, o 601, onde ela fez uma pesquisa relacionada à vida útil dos compressores versus a questão do óleo, que é um tema muito chave nesse tipo de aplicação, né? Ela pegou 10 amostras de compressores, tá? Onde ela abriu os compressores, obviamente, e ela analisou o percentual de óleo dentro desses compressores. É óbvio que o percentual muda, porque a capacidade deles muda e também o controle ele não é 100% eficaz, então às vezes tem mais e às vezes tem
menos óleo. E esse é um dos principais problemas relacionados à vida útil do compressor. O segundo gráfico abaixo, ele traça uma linha de tendência à vida útil do compressor, né, a perda de eficiência, perdão, versus a percentual de óleo dentro do compressor. Então, 3,5% de concentração de óleo reduz a eficiência do chiller em 8%. Tá? Eles concluíram o estudo deles dizendo que a cada 5 anos o compressor perde 10% da sua eficiência por causa do óleo. Vou explicar um pouquinho mais adiante onde está principalmente essa perda de eficiência. Tá? E depois, há 20 anos, ele perde 20% de eficiência. É isso, Gustavo? Está certinho aí? Certinho. Beleza. Então, o que acontece? A 10% de eficiência, 5 anos de operação, ele já acaba perdendo isso daí. E depois, em 10 anos de operação, ele perde mais 20% de eficiência. Eduardo, de onde tirou essas idades de compressor? Por que 5 anos e por que 10 anos de eficiência? O livro da Ashore diz que uma vida útil de um chiller desse porte deveria ser de 23 anos. Então, ao longo da sua vida, em 23 anos, você perderia aí 20, 21% da eficiência do seu chiller. Sem contar nos custos de manutenção que você tem entre trocas de óleo, enfim, e mão de obra para manter o chiller. Então, todos os compressores, todas as soluções sem óleo, incluindo o turbocore, ela aumenta a vida útil do seu compressor exponencialmente e ainda pode reduzir um pouquinho aí o seu custo de manutenção, certo? Excelente. Bem, esse foi um estudo feito pela MIA. MIA é um órgão privado na Austrália que ele ajuda e também trabalha o mercado de carne vermelha, tanto com a manutenção interna do mercado quanto para as exportações, tá? Então ele fez um estudo, tem até o logo da JBS aí, sobre a questão do óleo nos compressores, né? Para entender o que era viável, o que não era e qual era o pior problema para os compressores a óleo, né? Os parafusos, principalmente, que é o estudo de caso em questão. Então, vocês, respondendo a minha própria pergunta do slide anterior, o que causa mais problema nessa perda de eficiência nos compressores? São realmente as ranhuras que são geradas nos fusos, ou por baixa concentração de óleo, ou dependendo da situação, por um golpe de óleo. Isso faz com que os fusos percam a vedação, eles acabam perdendo a eficiência deles, tá? Então, os compressores de parafusos têm um desgaste significativo a partir do 5º ano. Então, isso foi comprovado nesse outro estudo feito pela MIA, tá? E ele pode ter uma perda de eficiência de até 26%, em média, até 15 anos de operação. Você vê que o outro número foi mais conservador, esse o número já foi mais real, que é um estudo de caso de uma planta. Então, o óleo ele é fundamental para os compressores, mas ele também gera um grande problema para quem os tem a longo prazo. Se você compra um chiller pensando a longo prazo, você tem que contar com esses números. Aí. Esse foi um estudo que a Turbocore fez, tá? Diretamente com, se eu não me engano, foi com um fabricante de chiller, que a gente tem até presença nacional. Esse fabricante instalou um chiller em 2007. E depois de 11 anos, em 2018, a gente pegou esses compressores de volta para fazer um estudo de perda de eficiência e performance. Tá? Então, os números de série estão em vermelho aí, na planilha, são os números vermelhos no topo. O ano de teste, então os 2 anos que a gente, do startup, e o ano que a gente recuperou eles para fazer uma análise. Então, a gente fez uma análise primeiro. A parte superior é sobre os instrumentos do chiller. A parte intermediária é realmente sobre a performance de compressão do chiller. E a terceira e última é realmente sobre o COP, sobre a questão energética do compressor. Então, as medições de temperatura, elas quase não têm desvio. Tá? Então, ela está ali em 2007, no primeiro compressor de 5,8. Em 2018, ela está em 6. Então, desvio é pequeno. Isso pode ser, inclusive, nem ser um erro, pode ser só uma variação de temperatura. E o outro está com 0,1 de alteração na medição de temperatura de sucção. O sensor de descarga também está bem próximo em ambos os serial numbers. E o consumo médio também. Você vê que ele está ali em 46,8 em 2007, a 48 kW em 2018 no primeiro e 49 no segundo. Tá? A questão de compressão. O fluxo de massa medido, ele é 1 e o programado é outro.
o software dos chillers, eles programam o compressor em função de rotação e COP, não só em capacidade. Então, o chiller mandava ele buscar 98, ele estava entregando um fluxo de massa de 101, e depois em 2018, quando a gente fez a análise, ele tinha em média ali 100,4, ele foi para 103,2. Teve um desvio de 0,36% na precisão, e o outro teve um desvio de 0,09% na precisão. Esse último é quase desprezível, certo? Então, falando bem do resultado, o COP medido e o programado. O COP medido era de 5,6 e o programado era de 5,51, e o outro estava de 5,66 contra 5,51. Então, na primeira amostra, aí, o desvio é muito pequeno. Tá? Então, a gente concluiu que não houve alterações nos erros de instrumentos, não houve, basicamente, desgaste no compressor, nenhuma eficiência durante a vida útil do compressor foi gerada, foi perdida. Tá? Aí do lado tem os gráficos só para enfatizar realmente a perda de eficiência de cada um deles. O primeiro foi 0,36, o segundo 0,5% de perda de eficiência num compressor de 11 anos. Então você vê que o turbocore realmente, analisando o custo total de operação, é uma das opções mais viáveis para serem instaladas. Ou seja, em 11 anos ele manteve a mesma performance. Bom, hein? Quisera eu, meu carro, fazer isso, Gustavo. Senhores, eu fiz uma analogia com o mercado brasileiro sobre os custos de troca de óleo para esse tipo de compressor, tá? Um compressor parafuso. Então, tem certas coisas que são tarefas necessárias de serem feitas regularmente e outras que são mandatórias, né? Por exemplo, verificar o nível do óleo, pode ser diário ou não, dependendo da característica do seu chiller, enquanto um chiller de mancal magnético não é isento, não se faz necessário. Não tem a troca de óleo, vamos colocar uma troca de óleo anual, isso sem incluir nada de mão de obra aí, são 11 mil reais basicamente, em média, com custo de óleo. Isso está fora no compressor magnético. Os filtros também, 2 mil reais por ano, magnético, esse negócio não funciona. Inspeção de componentes, também isso é basicamente mandatório para saber se o seu chiller está funcionando bem, com bomba de óleo, por exemplo, aquecimento de cárter. Isso não tem esse problema com relação ao turbocore num chiller desse. E a análise de óleo é uma coisa que talvez seja mais barata aí, mas também a gente não tem que se preocupar com isso, tá? Então, um custo médio por ano de um chiller desse é de R$ 12.400, R$ 12.500. Tomando em referência, de novo, o manual da Ashford, que diz que um chiller tem que durar em média 23 anos, sendo bem grotesco no cálculo, 12.400 por 23 anos, eu tive um custo de 276 mil, que com o chiller turbocore ele já seria, ele não seria necessário ser feito. Tá? Não sei se isso paga um chiller, talvez o Gustavo possa te dar uma ideia depois, mas sendo um pouco mais sério, é realmente um custo altíssimo de manutenção do compressor desse. É um custo expressivo a ser considerado, né? E para uma capacidade dessa, não é um chiller, por exemplo, para a gente climatizar um ambiente como esse. Uhum. É um custo alto que você tem já da sua operação num prédio desse. Se é um prédio onde há inquilinos, por exemplo, um prédio comercial, isso vai diretamente na conta do condomínio que você paga, né? Então, um prédio talvez comercial possa vender um tipo de valor, esse tipo de valor para o cliente dele. Olha, eu tenho operações mais eficientes aqui que podem fazer com que o condomínio fique um pouco mais barato. Sem contar na questão industrial, né, Gustavo? Todos esses valores estão incluídos dentro do preço do produto final na hora que ele sai da linha de produção. Isso é um custo a menos, ou a gente pode trabalhar em margem ou preço, tanto faz. Mas estou dizendo que isso impacta diretamente, não importa onde você instala o chip. Muito bom, Rodrigo. Perguntas? Ninguém? O pessoal está acordado aí, Heitor? Será? Dá para ver se eles estão... Eles não têm câmera. Todos atentos. Vamos lá, o Gustavo comentou que... Tinha uma pergunta exatamente falando da manutenção, como é que se faz a manutenção, mas você vai cobrir agora, então eu vou deixar para você falar. Escapou um coolerzinho aqui, que é esse carinha aqui do inversor. Mas, enfim, o Gustavo comentou que em 2019 a gente começou com operação de serviço no Brasil, a gente já tinha algumas plantas com turbocore, mas eles já estavam fora de garantia, a gente precisava manter o mesmo nível que a gente mantém nos outros componentes Danfoss localmente, a gente precisava manter para o compressor turbocore. Então, naquele momento, a gente achou por
por necessário e mandatório, começar um serviço local para que seja suportado esses compressores que estão em campo. Então, desde 2019, a gente criou uma rede de autorizados, ela está em expansão. Hoje, depois, acho que mais para frente a gente vai falar um pouquinho deles. A gente tem alguns parceiros já fazendo essa manutenção. Tudo o que é verde, ou esse ciclo em volta do compressor, representam todas as partes que a gente tem dentro do compressor, tá certo? O que é vermelho é a parte basicamente mecânica que fica interna no compressor. Eu comentei anteriormente com vocês que esse eixo balanceado, ele tem certas premissas a seguir e ele tem um certo controle de qualidade. Eu não consigo reparar um mancal ou um sensor queimado dentro ou danificado por alguma razão dentro desse compressor. Tá? Ou mesmo alguém venha alterar algum parâmetro do chiller que danifique a parte interna do motor ou do compressor, enfim, tudo que envolve a parte interna dele eu não consigo fazer manutenção localmente porque essas peças precisam ser balanceadas. Então, essas peças são as que estão em vermelho nesse ciclo. Tá? Então, a gente ou envia para a fábrica da Turbocore para que esse compressor seja analisado, reparado e devolvido, tá? Ou a gente faz uma venda à base de troca localmente através dos nossos credenciados. O que é verde no círculo são todas essas peças que estão basicamente aqui na lateral e os capacitores que a gente pode trocar em campo. Tá? Então, hoje, os meus autorizados fazem basicamente esse serviço de manutenção para os clientes. Tá? Então, qualquer parte elétrica ou eletrônica que a gente venha a danificar ou que o compressor venha a danificar durante a sua operação, a gente tem de pronta entrega e com os parceiros capacitados para fazer isso. E a gente falou tanto em óleo, vocês vão me perguntar, esse compressor não custa nada? Custa. Ele tem 2 itens básicos de manutenção que tem que ser feitas nele preventivamente. Primeiro, na traseira dele aqui, eu não vou conseguir mostrar para vocês, tem uma fotinha aí, Gustavo, dos capacitores? Aí. Tem 4 capacitores atrás dele. Esse capacitor ele serve para ajudar na partida do compressor. E no momento de queda de energia, esse compressor converte a energia cinética do eixo em geração de energia para os capacitores por um período de tempo muito curto. E esses capacitores, depois que carregados o suficiente, devolvem essa energia para o eixo para que ele pare suavemente, porque não se esqueça, isso é um mancal magnético. Se eu vou e inverto os polos dos ímãs, eu tenho lá 30, 40 mil RPMs, eu faço um estrago bem interessante dentro do compressor. Então, esse capacitor tem uma dupla função. Tá? O outro item de manutenção obrigatória é esse coolerzinho aqui, esse ventilador do inversor. Esse é o mais simples de todo, mas talvez tão importante quanto o capacitor. Ele é o que mantém o inversor, que trabalha 100% do tempo no motor, tá? Refrigerado. Se esse cooler, para, eu posso chegar a queimar o meu inversor. Então, esses itens são de manutenção mandatória. Esses capacitores, eles são em média de 10 anos para troca, 5 a 10 anos para troca. A gente está vindo agora com uma nova geração de capacitores aí para aumentar a nossa vida útil em campo. E esse também de 2 a 5 anos para trocar. O que vai definir realmente qual é o período que você precisa trocar eles é o ambiente onde você está instalado, onde você vai instalar o chip. Se você vai instalar eles num ambiente em que a energia não é tão boa, a qualidade de energia, o fornecimento dela não é tão bom, eu sugiro a gente fazer uma avaliação mais próxima ao compressor, isso vocês têm pelo CLP do chiller, para saber qual é a performance do capacitor, e aqui vocês conseguem monitorar pela temperatura do inversor. Mas, em média, são 5 anos para o capacitor e 3 a 2 anos para o coolerzinho do inversor de frequência. Diga. Rodrigo, temos uma pergunta aqui. Vamos lá. Aonde que nós compramos estas peças? São com os nossos autorizados. Tá? A Danfoss não vende essa peça no mercado de distribuição tradicional, porque elas requerem um nível técnico bem diferente dos outros compressores para fazer, primeiro, diagnosticar e depois, segundo, para poder reparar. Além disso, as peças têm controle de qualidade e tracking. Todos os compressores têm um QR Code aqui atrás e através do TurboTool você consegue escanear. Além de ele te dar todas as peças que você tem no compressor específicas para aquele modelo, ele te dá um tracking de onde esse compressor, quando foi fabricado, quem o fabricou, aonde foi instalado, quem foi o fabricante, qual a data de startup e tudo mais. Tá? Então, eu vou passar mais para frente depois, acho que a gente fala dos autorizados, vocês vão ter quem são as pessoas hoje que podem suportar
as instalações de campo atualmente fora de garantia. Rodrigo, a gente acabou de comentar, mas tem uma pergunta, talvez você possa reforçar. Então, eu tenho um compressor em campo, ele quebrou. O que eu devo fazer? Chamar o serviço autorizado, em primeiro lugar. Onde eu acho essas empresas credenciadas? Eles estão no site da Danfoss, na página da Turbocor. E agora a gente vai falar como vou apresentar para vocês. Eu não sei se já está no próximo slide, Gustavo. Vamos ver. Vamos ver se a gente já tem isso aí. Não. Aí é sobre o processo de homologação e de credenciamento, certo? Fica aí. Vou ligar minha câmera aqui. Aparecemos? Aqui tem mais uma pergunta aqui também, que é qual a capacidade, a menor capacidade do compressor e a maior capacidade do compressor? Eu vou falar do range completo, né? O menor compressor começa com 20 TRs e o maior ele vai até 475 TRs. Bom, gente, muitas perguntas, né? Gostaram até agora? Para quem não conhecia, pode conhecer um pouquinho mais dos compressores, né? Da tecnologia oil free, do mancal magnético, sobre a história dos compressores Danfoss Turbocor, a história dele aqui no Brasil, né? As eficiências comparado com a solução atual, 11 anos funcionando sem perder, praticamente desprezível a eficiência que se perde, né? Legal, eu imagino que vocês possam estar se perguntando, né? Quem que vende essa solução com compressores Danfoss Turbocor aqui no Brasil, não é mesmo? E quem que pode comprar os compressores Danfoss Turbocor? Eu vi aqui algumas perguntas já relacionadas a isso, eu segurei um pouquinho aqui pelo chat, justamente para chegar nessa parte. Bom, gente, a Danfoss Turbocor tem um processo global de qualificação de um fabricante de máquina e de um parceiro para serviços ao compressor. Para você se tornar uma empresa qualificada, um fabricante de chiller qualificado, nós temos que passar por um processo de homologação. É um processo longo, cuidadoso, oneroso e é feito a 4 mãos. Por que a 4 mãos? Porque tanto você, o fabricante, quanto a Danfoss tem total interação, tem total participação nesse projeto. O sucesso é de ambas as empresas, tanto da Danfoss quanto do cliente. Ou seja, eu imagino que tenha... opa, desculpa, foi demais. Coisas que acontecem. Então, é feita uma avaliação. Temos que fazer uma análise crítica. Assinamos um contrato de confidencialidade dos dados. Por quê? Porque a Danfoss vai participar inteiramente do seu projeto. Então, nós fazemos um contrato de confidencialidade dos dados. A partir desse momento, você, o cliente, o OEM, o fabricante, vai ter acesso a 100% das informações técnicas do compressor. E aí é que entra o Eduardo Drigo, fazendo todo o acompanhamento técnico de especificação e de desenvolvimento deste novo equipamento. Então, são várias etapas até nós chegarmos aqui no produto final. Tá certo? Legal. Quem são essas empresas afinal que tem disponível o compressor Turbocor no seu portfólio? Bom, vocês estão vendo aí na tela, existe uma gama de fabricantes grandes, de nomes reconhecidos, parceiros da Danfoss, clientes da Danfoss, com presença local, inclusive. Com presença local, que possuem já essa tecnologia. Então, você encontra a lista completa, a lista com todos os detalhes no site da Danfoss. Então, se você tem interesse, você pode procurar essa lista. Globalmente, esta é a lista dos fabricantes aprovados. E aqui do Brasil? Quem nós temos? Nós temos nossos parceiros locais, né? Nós temos aqui a TOSI, uma indústria familiar, ele que trouxe ali o primeiro equipamento com compressor Turbocor. Ele tem um acordo comercial com a Multistack. A Multistack é o OEM qualificado, homologado pela Danfoss Turbocor. A TOSI tem uma relação comercial com ele e traz esse equipamento da Multistack. A mesma coisa a Smart, a Transcalor, perdão. A Transcalor veio um pouquinho depois e tem obras interessantes aqui no Brasil, e ela tem um acordo com a Smart, nos mesmos moldes. É um acordo comercial com a Smart,
que a Smart é aprovada, é homologada pela Danfoss Turbocore. Então, é uma relação comercial entre essas empresas. Então, a gente fica muito contente que empresas 100% nacionais buscam essa tecnologia lá fora e traz para a gente. E nós, Danfoss do Brasil, damos todo o apoio para essas empresas, todo o apoio técnico, apoio comercial. É claro que temos também outros players com nomes grandes, né, conhecido no mercado, como a Trox, que também tem um portfólio, a Trane e a Daikin, são todos fabricantes globais presentes no Brasil. Rodrigo, quem que nós temos, e por fim, aptos aí, homologados a prestar serviço em campo para os nossos compressores Turbocore? Hoje nós temos 4 empresas homologadas, tá? 5, perdão. Temos 5 empresas homologadas. A Transcalor e a TOSE, por trazerem já o chiller, importarem o chiller de seus parceiros, já são, por si própria, empresas autossuficientes a fazer a manutenção. Então, se vocês tiverem algum chiller deles, inclusive, ou não, eles podem suportar. A Daikin também, porque tem chillers de mancal magnético Turbocore aqui instalados, já tem a sua equipe técnica de pós-venda apta a fazer manutenção desses compressores. E a gente cadastrou mais 2 empresas, que uma é a Thermocop e a outra é a LGA, onde essas empresas também têm a mesma autonomia para fazer serviços em compressores, assim como a Daikin, Transcalor e TOSE. Então, qualquer uma dessas 5 empresas hoje, elas já estão aptas e homologadas a fazer serviço no compressor e a revender as peças de Turbocore, fazendo as coisas da maneira mais correta, com tracking e comprando peças originais, tá certo? A intenção é que, devido ao Covid, a gente teve que fazer uma pausa obrigatória. Restrição de viagem, normas de segurança. Porque realmente alguns trâmites eles precisam ser feitos ainda fora do país, utilizando a planta da Turbocore, que é específica para serviço, mas em breve a gente deve dobrar o número de empresas aptas a prestar serviços de manutenção e suporte a esse compressor em campo, Gustavo. Muito legal. Tem pergunta aí, Gustavo? Tem. Eu gostaria só de fechar essa sessão reforçando, por fim, que a Danfoss do Brasil, com relação aos compressores Danfoss Turbocore, ela tem presença local, ou seja, nós damos todo o suporte para você, novo OEM, para você, usuário final. Nós temos suporte local, nós estamos aqui, nós temos esse relacionamento com vocês, clientes, projetistas, instaladores, usuários finais. Essa é a mensagem principal. Heitor, você me ajuda aqui a ver as perguntas, se a gente tem alguma? Sumiu aqui a tela. Eu tinha uma pergunta aqui que eu já lembro. Eu quero ser o que eu faço para ser um revendedor? Há um processo de certificação, assim como há um processo de certificação com o OEM, há um processo de certificação para o prestador de serviço. Tá? Ele tem que cumprir com certos níveis de conhecimento e vivência na área, tá? Ter uma estrutura apta a fazer esse tipo de coisa e um time também apto a fazer isso. Além do que, o nosso processo a gente faz em cima das pessoas mais do que das empresas, ou seja, a gente certifica a pessoa, mas ela é vinculada a uma empresa X. Então, por exemplo, eu certificaria o Gustavo, mas a certificação do Gustavo, na realidade, certifica a Danfoss. Se o Gustavo sai da Danfoss, a Danfoss perde a certificação dela. E eu posso levar o certificado? Não, porque a gente certifica a empresa, só que o que valida a certificação da empresa são as pessoas. Com que frequência você recertifica o seu time de serviço? Uma vez por ano a gente faz não faz necessário uma renovação, a não ser que eles tenham ou aumentado o quadro de funcionários ou perdido algum funcionário. Se eles perdem um funcionário que é o capacitado, esse contato já é imediato, né? Mas só para certificar de que eles estão cobrindo as nossas expectativas e vice-versa. Legal. Tem uma outra pergunta aqui, um pouco mais técnica. Se ele vai fazer um self, qual é o tamanho o comprimento da linha frigorífica permitido? A gente tem alguma informação a respeito? Ou tem alguma limitação com relação a isso? As aplicações desse compressor são sempre para água gelada, né? Então, ele é um chiller mais compacto. Ele não teria, assim, uma limitação para
com relação a esse tipo de instalação. Eu só não sei se ela se tornaria viável em termos de custo, mas não tem nenhuma restrição com relação a isso. Tá? Se usando um tanque ou alguma coisa do tipo. Tá. O Raulino aqui pergunta para a gente qual o custo de substituição dos capacitores. A Danfoss, ela tem até disponível no site, ela tem uma lista padronizada de preço sugerido de venda para o usuário final. É pública, inclusive. É pública essa lista, vocês sabem bem, a Danfoss é uma multinacional, portanto nós vendemos em dólar, nossa lista definida é em dólar, e lá você encontra essa informação. Se não me falha a memória, é algo em torno de $1.000. Aí fazemos a conversão aí por 5 ponto alguma coisa, 5,5, quando a gente tem o nosso custo em reais. Mas notem que $1.000, a manutenção tem que ser feita do capacitor, dependendo da situação, de 5 a 10 anos. Vamos ser pessimistas, de 5 anos. É o quê? 10% do custo da alternativa. Do custo anual. Então, ainda entendemos que a óleo vai ter, né? Ainda entendemos que é um custo muito pequeno, porém necessário, para se fazer uns chillers equipados com Danfoss Turbocore. A gente podia adicionar o cooler, né, Gustavo? Isso. O cooler, o preço dele é o quê? Uns $20 o preço de um cooler desse. É isso aí. Realmente é muito pequeno, é muito baixo o custo disso. Gente, tem mais perguntas aí? Eu acho que eu tinha bastante coisa aqui, alguma coisa repetida. Acho que nós cobrimos quase tudo, né? Bom, quero comprar um compressor Danfoss Turbocore. Já falamos, né? Tem que buscar um autorizado. Tem que buscar um autorizado. Não vendemos por outros canais. Você precisa ser qualificado. Sou um OEM. Quero ser qualificado pela Danfoss Turbocore. Legal. Contacta o Drigo. O Drigo vai fazer toda a avaliação técnica, como eu disse alguns slides para trás. Tem que cumprir com todo o processo de qualificação de um OEM, tá? Assinar um contrato de confidencialidade. Gustavo, acho que a gente, só para deixar claro e reforçar, né? Se você é um usuário final, tem um chiller turbocore e precisa de manutenção no compressor e acha que a troca tem que ser feita, quem vai dar esse aval realmente é a rede autorizada, tá certo? O autorizado vai fazer a visita e vai identificar realmente qual é o problema. Se você é um OEM e quer comprar um compressor turbocore, aí o processo é um pouco mais burocrático, mas ele tem que ser feito. Aí ele vai ter que ser feito uma análise muito mais profunda de ambas as partes, passa por um processo de certificação, homologação, até você virar um OEM certificado turbocore. Eu tenho outra pergunta interessante aqui. O óleo realmente não circula no sistema, mas e os outros componentes, portanto, a válvula de expansão, a válvula solenoide, não se beneficiam da presença do óleo? Naquele slide que eu mostrei, onde a gente tinha soluções sem óleo, quer dizer que qualquer componente que estava naquela lista não requer óleo para trabalhar. Então, as válvulas de expansão eletrônica, os novos designs não necessitam de óleo para a válvula operar, diferentemente das termostáticas, né? Os trocadores a placa, então, não preciso nem entrar em detalhe, porque sabe que o óleo cria uma película dentro dos trocadores, que isso dificulta a troca de calor. Então, para um trocador a placa não ter óleo é muito melhor, ou qualquer tipo de trocador de calor não ter óleo é muito menor. Além disso, todos os outros componentes já estão aptos a trabalhar sem óleo, pelo menos da nossa linha. Legal. Não é um portfólio específico. O portfólio atual ele foi adequado a trabalhar em qualquer tipo de aplicação. Muito legal. Eu tenho aqui várias perguntas, mas eu vi que é um pouco repetitiva com relação ao que nós já respondemos. Tá? Muito bem, muito bem. Tem outra pergunta com relação ao range de capacidade. Você quer falar novamente, Drigo? O menor, de novo, o range total ele vai de 20 a 475 TRs. Muito bom. Acho que é isso. Dando seguimento, então, para a gente já aos poucos finalizar a nossa sessão.
Gente, nós estamos aí presente em todas as plataformas de social media. Procura Danfoss, se inscreva, dá um like ali nas nossas publicações. Então, nós estamos presentes no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, no YouTube e no Twitter também, né? Faltou aqui colocar o Twitter. Então, principalmente no Facebook, no YouTube, no Twitter não? Tá. Não, no Twitter não, por isso que não está aqui. Mas o Facebook e no YouTube tem muitos vídeos interessantes, em especial sobre o TurboCore. Nós fizemos uma série de vídeos aí meses atrás, por sorte antes do lockdown aqui de todo mundo. E tem vídeos interessantes explicando mais dados técnicos que vocês queiram, tá? Só para complementar, desculpa, Gustavo. Primeiro, no próprio site da Danfoss, todos esses estudos de caso você pode procurar lá, eles estão publicados, que a gente comentou aqui sobre a questão, principalmente sobre a questão de vida útil e de manutenção. Vídeos ilustrativos que mostram como o compressor trabalha, os diferentes modelos de compressor, inclusive a substituição dos capacitores, tudo isso em termos de manutenção, você encontra na nossa página do YouTube. Além disso, toda vez que a gente posta um vídeo novo, ou a gente tem algum item interessante, não só do TurboCore, mas da Danfoss em geral, você pode acompanhar através do Facebook e do Instagram. Tá certo? Rodrigo, eu voltei aqui para as perguntas, porque tem duas perguntas interessantes aqui que eu acho legal a gente esclarecer. Como é que é feito o balanceamento do eixo? E quando quebra o compressor, por que tem que mudar, tem que mandar lá para as fábricas? A gente só vai mandar para a fábrica o que é parte mecânica que está ligada aos mancais magnéticos e ao eixo e às turbinas, tá? Porque esse conjunto é balanceado. Ele é balanceado numa máquina que simula a levitação do eixo. Então, a máquina acelera e desacelera esse eixo, e ela encontrando os pontos onde ela está desbalanceada, esse desbalanceamento é corrigido através ou de pesos que eles adicionam, ou de alguns furinhos que eles tiram um pedaço de material, exatamente como o pneu do carro. Bem parecido com o pneu do carro, até engraçado. Legal. Mas o legal é que o nível de complexidade para a montagem de um compressor desse, nessa parte, requer que ele volte para a fábrica, porque essas máquinas a gente só tem elas hoje no Tallahassee, onde é a fábrica principal, na China, tá? E na Europa, na Alemanha, porque ali é uma base logística nossa muito grande em termos de consumo, tá? Então, eu tenho que mandar para algum desses locais para fazer a manutenção. Os Estados Unidos está mais próximo, então a gente manda para lá. Muito legal. Para finalizar aqui o nosso tema do TurboCore, eu tenho uma informação nova aqui que eu gostaria de dividir com vocês, que nós produzimos 1,5 milhões de toneladas por ano e crescemos 13% ao ano. É uma das divisões aí da Danfoss que mais cresce. Toneladas de refrigeração. Então, é um baita de um número realmente expressivo, e significa que estamos indo no caminho certo, né? Bom, para finalizar, gente, eu faço aqui a propaganda, eu divulgo para vocês aqui, já tem em todas as mídias sociais, o nosso próximo evento da Danfoss, que é o Cooling United Live 2020. Aqui vai ter uma live com todo mundo conectado no mundo todo, com várias palestras sobre o nosso mundo de refrigeração e ar-condicionado, que vai acontecer no dia 7 e no dia 8 de outubro. Então, se você ainda não se inscreveu, se registrem. Nós estamos mandando agora para vocês no chat o link para vocês se inscreverem. Então, todo mundo está recebendo automaticamente aí. Quem tiver interesse, liga. Vai ser muito legal, vai ser um bate-papo com entendedores do assunto no mundo todo. Tá? Isso é para cobrir um gap da Tio Vento. Então, além do bate-papo e apresentações das pessoas mais influentes dentro da Danfoss com relação aos produtos e aplicações, a gente também vai apresentar algumas das nossas soluções nesse evento. Muito legal. E, por fim, o nosso, eu diria que talvez o último evento do ano vai ser o nosso simpósio. Então, estamos programando aí para vocês o simpósio Danfoss, onde nós vamos falar
dos desafios atuais do ar-condicionado e em edifícios comerciais. É um simpósio virtual. Claro, claro, sem dúvida. A Gabriela está me lembrando aqui que o simpósio vai ser virtual. Sem sombra de dúvidas, os 2 eventos mencionados serão virtuais, até porque o momento não proporciona esse nosso encontro aí cara a cara. Nesse simpósio, nós vamos falar sobre a qualidade do ar e as melhores práticas frente ao Covid-19, eficiência energética para edifícios comerciais e, é claro, nós vamos apresentar um case de sucesso, uma aplicação de sucesso que ocorreram nos últimos meses. Então, reserve aí na sua agenda, dia 11 de novembro, nós teremos o nosso simpósio, muito provavelmente pela parte da manhã. Em breve, vocês vão receber o convite, a divulgação nas mídias sociais. E nós encerramos, Rodrigo. Como fomos? Acho que foi bem. Deixa eu ver. Fomos bem, acho que vamos esperar o feedback do pessoal no chat aí. Vamos ver se eles vão agradecer ou não, Gustavo. Eu agradeço, então, a todos vocês, a presença de todos aí. Tivemos um pouquinho mais de 100 pessoas conectadas online. Eu acho que é um público expressivo. Quem realmente se interessou pelo tema, se dispôs a ir lá conectar, interagir conosco aqui nessa 1h10, falando sobre os compressores Danfoss Turbocore. Aqui o pessoal está falando legal, foi show, parabéns. Nós que agradecemos a presença de vocês. Se querem falar mais alguma coisa, se precisam falar com a gente, eu sou o Gustavo, Eduardo Rodrigo, depois a gente disponibiliza o contato para vocês. É importante, a Danfoss Turbocore está presente no Brasil. E se também tiver se vocês ficaram com alguma dúvida ou têm alguma dúvida ou querem fazer algum comentário, talvez até nas próprias mídias sociais seja um bom canal para a gente conversar. Eu, Gustavo, todo mundo que está aqui a gente faz parte das mídias sociais da Danfoss. Nos procure diretamente lá, a gente entra em contato diretamente com vocês para esclarecer todas as 0800? Cadê o nosso serviço de atendimento? 0800. Muito bom. Gente, perguntas não? Então encerramos por aqui. Obrigado, gente. Boa tarde. Mantenham-se salvos e até a próxima. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela atenção e a disponibilidade. Até mais.